Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Nós, no vídeo anterior, falamos sobre o Evangelho de Mateus, o capítulo 23, versículo 23, quando Jesus cita o que é de mais importante na lei. Juízo, que é justiça em algumas traduções, misericórdia e fé. E aí nós enfatizamos mais uma vez a questão da graça de Deus. Gostaríamos que você pudesse ver os vídeos anteriores, desde o primeiro. Hoje nós vamos falar do capítulo 23 de Deuteronômio. Os versículos são do 3 ao 6, mas nós vamos ler apenas dois versículos aqui, o 3 e o 6. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. E o 6 diz: não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre. Aqui é uma forma clara de Deus falar da sua insatisfação de alguns comportamentos dos amonitas e dos moabitas em relação aos israelitas e determina na lei que não pode haver nenhum tipo de comunhão entre Israel e os povos amonitas e moabitas. Bom, seria mais ou menos como dizer assim: não quero que você seja o vizinho deles, não quero que vocês estudem na mesma escola, não quero que vocês estejam no mesmo ambiente de trabalho, não quero que vocês estejam desejando paz a eles, nem bem, durante todos os teus dias, para sempre. Então essa sentença, ela é interessante porque ela serve de tema para nós hoje sobre a questão da graça de Deus. Explicando o seguinte: Deus escreveu sua lei aos israelitas para provar sua graça a todos, porém poucos a compreender. E aí nós vamos mostrar outra pessoa que desfrutou dessa graça de Deus, fazendo menção de que nada acontece por acaso. Às vezes vamos a lugares que não queremos ir, porque lá existe um propósito de Deus e nós não sabemos. E nesse caso que nós vamos mostrar, é um propósito de Deus salvar pessoas, ou uma pessoa ali no meio de outras pessoas. Bom, isto que nós vamos mostrar é a graça de Deus ativa e viva agindo nos corações. O livro de Ruth, capítulo 1, nós vamos acompanhar a seguinte história. Belém de Judá, havia um homem chamado Elimeleque, israelita, junto com sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Belém de Judá atravessa uma grande fome e eles têm que tomar alguma decisão e resolvem ir para as terras de Moabe. Chegando lá, o Elimeleque morre. O Malom casa com uma moabita e o Quilion casa com outra moabita, nome de Orfa e Ruth. Mas eles também morrem. E Noemi, além de viúva, perdeu os 2 filhos, ficando apenas com as 2 noras. Quando resolve voltar para Belém de Judá, as 2 noras querem voltar com ela. Depois de uma conversa, aí nós vamos para o capítulo 1 de Ruth, versículo 15 e 16. Orfa decide voltar para as terras de Moabe. E Ruth ainda está com Noemi. Noemi diz para ela voltar como Orfa voltou para o seu povo, e Orfa tinha voltado também para seus deuses, deixando claro que elas estavam envolvidas com aquilo que elas criam no desenvolvimento com seus deuses. Mas era o que Noemi pensava também de Ruth, só que Ruth disse para Noemi naquele instante: não me instes para que te deixes. E saiu completando na sua fala, dizendo que onde Noemi dormisse, ela também dormiria, no sentido de morar no mesmo lugar, de ir acompanhar ela até onde ela fosse. E nesse versículo 16, ela também lá no final diz: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Isso é uma clara declaração de profissão de fé, de conversão, de mudança de atitude e de pensamento. Ruth estava abandonando seus costumes, suas crenças, para servir a um único Deus Todo-Poderoso, e o mesmo Deus que Israel servia. Bom,
Mas essa mudança espiritual, ela é invisível e acontece por dentro, e só Deus conhece o teor de tudo isso, de forma perfeita. E Ruth e Noemi vão para Belém de Judá. Os israelitas ali poderiam utilizar-se da lei para não aceitar nem Noemi e nem aceitar Ruth ali entre eles, fundamentados no que está escrito, na legalidade da lei. Mas algumas coisas aconteceram interessantes. Primeiro que no capítulo 2 de Ruth, versículo 6, nós vemos que quando Boaz, que é dono de um campo onde está colhendo o milho, o trigo, ali naquele campo havia uma mulher, uma moça, onde Boaz pergunta a um dos seus servos: quem é aquela mulher? E o servo dele diz: aquela é Ruth, que veio com Noemi, ela é moabita. Pois bem, Boaz poderia usar a lei para não aceitar Ruth ali, mas olhou para ela com misericórdia e benevolência. Em seguida, o que nós vamos ver aí é como Deus reagiu à aceitação dos israelitas da pessoa de Ruth no meio deles. O que aconteceu? Fica bem claro que quando a família de Elimeleque foi para as terras de Moabe, Deus tinha um propósito. Esse propósito era salvar moabitas. E essa mensagem entrou no coração de Ruth pela graça divina. Ela estava debaixo de uma maldição para estar longe da presença de Deus e longe do povo de Deus. Mas o Senhor alcançou Ruth pela família de Elimeleque. Isso é fantástico. Essa graça alcançou uma pessoa perdida. Foi assim que Deus fez conosco. Estávamos perdidos e fomos achados por Cristo. Perdidos nos nossos pecados, nas nossas culpas, não tínhamos como ter uma comunhão com Deus. E por meio de Jesus Cristo ali na cruz, nós alcançamos o perdão de Deus e a vida eterna. Algo fantástico também acontece. Isso, capítulo 4 de Ruth, nós vamos ver no versículo 13 que Boaz, que é um israelita, casa com Ruth, que é uma moabita. Isso seria impossível se não houvesse a graça de Deus ali naquele momento. E esse casamento gerou um filho. E vamos ver lá no versículo 20 em diante desse capítulo 4 e os seguintes, que esse filho se chamou Obed. E na sequência da genealogia, que vem outros descendentes, chega até Davi, e se formos mais além, chega até Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo inclui nesta família Ruth, que é uma moabita que estava sentenciada a estar distante de Deus e longe do povo de Deus. A graça de Deus alcançou Ruth. Não foi à toa que essa família foi para as terras de Moabe, porque Deus queria salvar muitos. Deus queria salvar todos, mas Ruth deixou o coração aberto para que a palavra entrasse no seu coração. E esse propósito de Deus foi cumprido na vida de Ruth. Aprendemos com isso, mais uma vez, que o propósito de Deus é a salvação de pessoas, independente do que está escrito, que todos nós estamos condenados. Deus veio, por meio de Jesus Cristo, nos salvar. E Ele continua fazendo isso em todas as nações, em todas as línguas, em todas as raças, em todos os povos. Independente do pecado que esteja sobre a vida dessas pessoas, independente de que condenação eles estão debaixo dela, Deus continua salvando pessoas através de Jesus Cristo. Ruth é mais uma prova da graça de Deus. Em volta à lei existe a misericórdia de Deus, a graça de Deus,
A lei não existe simplesmente para punir pessoas, mas a lei existe para que reconheça-se que todos são pecadores, por não terem a capacidade de cumprir a lei, como assim é determinado. E se não fosse a graça divina, nenhum de nós seríamos salvos. Ruth abraçou a fé em Deus, mas mesmo Ruth, como todos que estão no Antigo Testamento, só alcançaram a salvação por meio de Cristo lá na cruz do Calvário. Eles não seriam salvos se não fosse a graça de Deus manifestada em seu ápice maior, que é em Cristo Jesus, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça compreender a sua graça sobre nós. Até o próximo vídeo. Amém.